Glória a Deus. Amados, agora você vai abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 desta carta e vamos conversar sobre este capítulo em nome de Jesus. Os que encontraram dizem amém. Diz assim o texto: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós. Aliás, a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Amados, podem ter certeza que o momento mais difícil de pregação do Evangelho é o momento da comunhão da igreja. Esse momento em que a gente celebra a comunhão. Isso por quê? Isso porque, amados, nos dias, nos últimos tempos, a mensagem do Evangelho, ela vai de encontro ao coração da humanidade de um modo geral e especificamente da igreja, mas parece que a grande massa está adormecida. É como se Deus falasse e as pessoas olhassem para Deus por cima do ombro, não é? Como quem diz, tô nem aí, né? Amém? Porque esse texto aqui, João, ele começa dizendo que o que nós vimos desde o princípio, temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, né? Ele começa a fazer referência a Jesus Cristo, a partir da palavra, a partir das escrituras sagradas. E ele diz que é o que nós vimos, o que nós temos sentido e o que nós tocamos. Ele diz que isso que nós temos visto, sentido e tocado, é a vida que foi manifesta por Deus a toda a humanidade. Aí ele encerra aqui na primeira parte desse texto, no versículo 3, dizendo que essa vida manifesta, que foi anunciada, a vida eterna, ele diz que é Jesus Cristo. Amém? Ele diz que isso é também o que nós pregamos para todo mundo. E por que nós pregamos? Ele diz que é para que todos tenham comunhão conosco. Amém? Pregamos exatamente para que todos vivam conosco esta mesma comunhão. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Eu espero que você penetre aí nessa palavra, amados irmãos, porque não existe coisa melhor do que você penetrar nas Escrituras Sagradas, entender o que o Espírito Santo está falando
e perceber que é com você que Ele está falando. Amém? Glória a Deus. João continua dizendo assim: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, né? O gozo da igreja, a alegria da igreja, o prazer da igreja é a comunhão em Cristo, porque nós pregamos Cristo para o mundo e pregamos para qualquer pessoa, exatamente para que todas as pessoas entendam quem é Cristo, atendam o chamado de Cristo e vivam para Cristo pelo Espírito de Deus. E assim sendo, então todos nós teremos comunhão por meio da sua palavra. Amém? Agora João diz, no versículo 5 ao 7, ele diz assim, ó: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Isso é o que a igreja anuncia para todo mundo. Mas amados, o que é luz e o que é trevas? O texto diz que Deus é luz. A luz traz a revelação de todas as coisas. Tudo está patente aos olhos de todo mundo quando está na luz. Tudo é visto. Então isso significa dizer que Deus vê todos os nossos momentos. Amém? Deus vê tudo sobre nós. Ele vê tudo meu que está presente na vida de todas as pessoas, e Ele vê tudo meu que você não pode ver, da mesma forma com você. Amém? Olha, eu quero dizer a você que lá por onde você anda, lá onde você vive, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá nas ruas por onde você passa, Jesus está vendo tudo sobre a sua vida. Amém? Porque Ele é luz. E se nós somos luz com Cristo, não temos nada escondido. Temos? Se somos luz, nós não temos nada escondido. Aí eu começo a explicar o que é trevas. Então, o que é trevas agora? O que é trevas? Aí João diz assim, ó: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Trevas é quando você tem alguma coisa escondido. Tem alguma coisa escondido que ninguém pode saber? É trevas. Amém? Se a nossa vida está em Cristo, ela é luz. Se ela é luz, não tem nada que ninguém não possa saber de mim. Não é verdade? Agora, se eu tenho alguma coisa a esconder especificamente da igreja, eu estou em trevas, não há luz em mim. E o texto diz que em Deus não há trevas. Não tem como você estar em Deus e andar em trevas, porque Ele é luz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em Deus não existe nada escondido. Não existe nada de Deus que o homem não possa saber. Há coisas de Deus que o homem não suporta saber agora. E aí, nós vamos descobrir quando chegar na glória celestial. Mas é por uma questão de fragilidade humana. Uma questão de que nós não suportamos o tamanho, o tanto do poder de Deus. Amém? Mas não existe nada em Deus que o homem não possa saber por meio de um relacionamento com Deus. Porém, se existe no homem alguma coisa que o outro homem com quem ele diz que tem comunhão não pode saber de jeito nenhum, aí tem alguma coisa errada, é trevas, né? Veja o que diz o texto: se dissermos que andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso aqui, quando João fala isso aqui, ele está falando no tocante a ações, atitudes, a convivência do dia a dia, relacionamento espiritual com Deus ou com o próximo. Amém? João está falando exatamente em relacionamento
entre pessoas, seja pessoas física e divina, né? No caso Deus, seja entre pessoas físicas e pessoa física, o próximo, amém? Então João diz que se tem alguma coisa a se esconder, nós andamos em treva. Aí ele diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? O pecado que João está falando aqui no versículo 7 é a natureza pecaminosa que nós temos. Essa natureza nós ainda temos, ela está em nós. Mas o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, nos purifica todo instante, todo dia, todo instante, curando-nos, transformando-nos do poder e do domínio desta natureza pecaminosa. Amém? Então o que resta, o que sobra são o quê? Pecados. E esses pecados que nós cometemos devido à natureza pecaminosa, aí o texto diz que nós temos que confessá-los. Amém? Os pecados nós temos que confessá-los. É justamente aí onde João está mostrando a diferença de andar na luz para andar nas trevas. Quem anda na luz peca, mas confessa e se arrepende e deixa. Isso é o que nós chamamos de mudança, transformação. Quem não anda na luz diz o quê? Não, eu não cometi nenhum erro, não cometi pecado, eu não tenho pecado. Então, é justamente sobre isso que João está falando. Ele diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui ele fala de natureza pecaminosa. No 8 ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aqui ele está dizendo: se nós dissermos que a nossa natureza não é essa, nós estamos enganados. Se a gente disser que a nossa natureza não é essa, nós estamos enganados. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Mas é o sangue de Jesus Cristo que nos coloca como justos diante de Deus. É o sangue de Jesus que nos coloca diante de Deus e dos homens como transformados e santificados pelo Senhor. Amém? Agora ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, é aquilo que eu disse a você, o que é que resta? O que resta são pecados provenientes de uma natureza pecaminosa que está em nós. Aí ele diz: se confessarmos os nossos pecados, aí ele está falando de ações, ele não está falando mais de uma natureza, ele agora está falando de ações, atitudes, coisas que a gente faz e que devemos se arrepender. Amém? Porque se nós fazemos e não nos arrependemos, aí sim estamos andando em trevas, porque temos coisas para esconder. Amém, irmãos? Temos coisas para esconder, e então quem tenta esconder atos, ações, atitudes, está andando em trevas. Amém? A vida do crente, amados, ela é uma carta aberta. E tem que ser essa carta aberta. Você sabe o que é uma carta aberta? É exatamente uma mensagem que todo mundo pode ler. Hoje praticamente a gente não vê mais as pessoas escreverem carta aberta. Mas quando eu era menino, escrevia-se muito carta aberta. E eu cheguei a ler uma vez uma carta aberta de um político que eu li umas 500 vezes aquela carta. Claro, no exagero, né? Porque achei bonito. Era uma mensagem tão linda, tão bonita. As palavras eram tão eruditas que eu li muitas vezes. Eu era um menino, eu tinha mais ou menos uns 16 anos. E hoje as pessoas não escrevem mais carta aberta. E muitas pessoas não sabem o que significa uma carta aberta. Mas a vida do crente, ela é uma carta aberta. Sua vida é uma mensagem para o mundo.
Você é uma mensagem para o mundo. Amém? As pessoas têm que olhar para você e têm que ler a mensagem que a sua vida, o seu ser, a sua pessoa está transmitindo, simplesmente vivendo. Nós somos uma carta aberta. Se nós temos alguma coisa a esconder no tocante às nossas ações, às nossas atitudes, estamos andando em trevas. Não há verdade em nós. Amém? Mas se nós somos uma carta aberta, as nossas ações, as nossas atitudes, elas podem ser vistas, lidas por todo mundo. Então nós andamos na luz. Cristo verdadeiramente habita em nós. Todo mundo pode ler a nossa vida. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não temos nada a esconder, nós andamos na luz. Mas se porventura alguém comete alguma ação e quer esconder essa ação, se quer esconder, já sabe que é porque a ação é errada. Se é errada, é pecado. Então o que é que João diz aqui no versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? E purificar de toda injustiça. E essa injustiça aqui não é a injustiça que alguém faz com nós, não. É a injustiça que nós vivemos, praticada pelas nossas ações. Porque hoje a gente vê muitas pessoas pregarem a justiça. Sabe qual é a palavra mais bonita no meio da sociedade hoje? Vamos praticar a justiça social. Quem mais diz, às vezes, é quem é mais injusto, mais ímpio, mais perdido, mais pecador. Amém? Glória a Deus. Então, mas a palavra está dizendo que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Injustiça que nós estamos cometendo. Não é que alguém fez conosco, não. É que nós estamos cometendo. Amém? Então, amados, nós temos que ser uma carta aberta para ser lida por todas as pessoas, porque nós não temos nada que esconder de ninguém. Somos lavados no sangue de Jesus. Temos uma natureza pecaminosa? Essa temos. O pecado domina sobre as nossas vidas? Não, porque o Espírito Santo habita em nós e o sangue de Jesus já nos limpou de todo o pecado. E os pecados, aí esses eu posso cometer. Agora, eu cometendo, eu tenho que confessar. Amém? Para que a comunhão seja plena e o gozo da igreja seja cumprido. Amém, irmãos? Glória a Jesus. A igreja só cumpre o gozo da comunhão quando todos nós confessamos os nossos pecados e recebemos o perdão dos pecados cometidos por meio das nossas atitudes, as nossas ações. Amém? Glória a Deus. E aí João finaliza aqui o primeiro capítulo da sua carta. Ele finaliza dizendo assim: se dissermos que não pecamos, fazemos Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém, irmãos? Olha, amados, eu quero aqui com esse último versículo dizer que é muito sério esta coisa de dizer que não pecamos, de dizer que muitas vezes estamos aptos a participar da ceia do Senhor, sabendo que não estamos. Tem muitos cristãos que às vezes vêm participar da ceia do Senhor, se apropria da mesa de Deus, se apropria do corpo e do sangue de Cristo, sabendo que não está apto. E esse é o momento de confessar os seus pecados. Amém? Confesse ao Senhor os seus pecados e se arrependa. E não cometa mais, né?
Lógico, vai ser difícil não cometer mais. Mas sempre que cometer, temos um advogado para nos perdoar, né? Para lutar por nós. Então, amados, mas não podemos chegar aqui, diante da mesa do Senhor, parecendo assim que nada aconteceu. Se dirija ao irmão ou à irmã contra quem você pecou, peça perdão. Abrace o irmão ou a irmã contra quem você pecou e diga: eu estou arrependido, né? Amém? Não faça nada às escondidas, porque você fazendo as coisas às escondidas, você não está em luz, você está em trevas. A palavra de Deus não está naquele que faz as coisas às escondidas. A palavra de Deus não está presente na vida daqueles que têm atos e atitudes para esconder, porque a vida do crente salvo em Jesus Cristo, ela é uma carta aberta para ser lida por todo mundo. Amém, irmãos? Então, abra o seu coração diante de Deus, entenda que o Espírito Santo está falando. Mas é comigo, pastor? É com você mesmo que o Espírito Santo está falando. Você não está ouvindo, você não está entendendo? É com você mesmo. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, o seu entendimento nesta noite e entenda que o que nós pregamos exatamente a mensagem que ouvimos, que Deus é luz e que não há trevas nenhuma nele não há trevas. Então, se eu estou nele, eu não posso andar em trevas, eu tenho que andar na luz. Amém? Escondendo ações do marido, escondendo ações da esposa, escondendo ações do pai, escondendo ações da mãe, escondendo ações dos filhos, escondendo ações das filhas, né? Não esconda, não. Confesse, abre o seu coração e confesse, e peça perdão, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar. Amém, irmãos? Porque lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá onde você convive com outras pessoas que não é a sua família de sangue, Jesus está vendo todas as suas ações lá. Mas se as ações que Jesus vê, eu não posso saber, é porque você está andando em trevas. Amém? Se as ações que Jesus está vendo lá, eu não posso saber, você está em trevas. Então é exatamente isso que o Espírito Santo está dizendo nesta noite. Esta mesa, ela representa a comunhão no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E o texto sagrado está dizendo que os que estão em comunhão cumprem o gozo de andar na luz que é Deus. Amém, irmãos? E nós temos que cumprir este gozo com consciência. Eu não posso enganar a minha própria consciência, sabendo que não posso dizer, vou me apropriar. Não, eu tenho que primeiro pedir perdão, confessar, me arrepender dos meus pecados. Amém? Glória a Jesus, porque assim nós podemos participar do corpo e do sangue de Cristo com a consciência livremente, tendo a consciência de que nós somos uma carta aberta que pode ser lida por qualquer pessoa, e que sendo lida em público não fará vergonha a ninguém. Louvado seja Deus. Então é essa comunhão que João está falando nesta noite, né? Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ah, não, pastor, não tenho nada escondido. Não, tá, beleza, ótimo. Assim é que o crente tem que ser, não ter nada escondido. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Você tem condições de olhar para a terceira pessoa que está à sua esquerda e falar com ela? Porque tem pessoas que dizem, não, eu vou me sentar 3 cadeiras depois porque não gosto de fulano. Não ande em trevas, ande na luz. Amém? Você tem condições de olhar para a pessoa que está à sua direita e falar com ela e dar um abraço nela? Não, mas é porque ela nunca falou comigo. Sim, mas você falou com ela? Não posso falar, eu não gosto de falar. Fulano também nunca falou comigo. Tá,
Se você está sentindo a falta de fulano falar com você, vá onde fulano está e fala com ele. Não é você que é crente? Não é você que é salvo? Não é você que anda na luz? Não é você que tem Jesus Cristo? Não é você que é uma carta aberta? Fulano nunca falou com você, vá lá e fale. Amém? Glória a Jesus. Vá lá onde está fulano de tal, que você disse que não gosta dele, e dê um abraço nele. Aí você é crente. Aí você anda na luz. Amém? Glória a Deus. Eu já matei algumas pessoas que não gostam de mim no cansaço. Matei no cansaço, irmãos, pelo amor de Deus. Já matei no cansaço algumas pessoas que não gostam de mim dando bom dia. Bom dia, bom dia. E a pessoa começava: bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom? Bom dia. Aí começou a sair um bom dia, né? Daqui a pouco estava a pessoa na minha porta perguntando o que é que fazia para aceitar Jesus, para ir para a igreja. Amém? Você é uma carta aberta. É você que tem que ser luz. Nós somos luz. Andar na luz é ter a certeza de que Cristo habita em nossas vidas. E se Cristo habita na minha vida, eu não fico sem falar, nem com aquele que não gosta de mim. Se não gosta, é um problema dele ou dela. Amém? Mas eu não deixo de falar. Não deixo. Porque eu tenho, meu coração é livre, minha vida é aberta. Jesus habita em mim, o Espírito Santo repousa sobre mim. Eu dobro meus joelhos, eu falo com Deus. Deus me responde, eu estou nem preocupado se alguém não gosta de mim. Bom dia, meu amigo. Ainda chamam de meu amigo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, se você é crente, você é uma carta aberta. Se você é salvo em Jesus Cristo, todo mundo pode ler a sua vida. Não é para ter nada escondido de ninguém. Se tiver, está errado. E não se aproprie da ceia do Senhor, porque você pode até cair endemoniado. Pode ou não pode, igreja? Pode ou não pode? Pode sim. Pode. Porque o texto diz que se alguém anda em trevas, a palavra de Deus não está nele. Jesus é a palavra. Se Jesus não está em alguém, esse alguém não é salvo. Então pode sim endemoniar, sim. Pode. Amém? Glória a Deus. Então o crente salvo em Jesus Cristo abre o seu coração, fala com aquele que diz que é seu inimigo, né? Vai lá e fala com ele, insiste em falar. E se for pedido uma razão, por que você quer falar comigo? Porque Jesus mora na minha vida e Ele quer que eu fale com todo mundo. E você é uma pessoa, é meu próximo, é meu semelhante, eu tenho que falar com você. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, assim você está pronto para se apropriar da ceia do Senhor. Amém. Amém, igreja? Receba esta palavra em nome de Jesus, porque o que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente isso, celebrando a comunhão. Faz sentido eu vim celebrar a comunhão com a cara feia para o presbiteriano, que não quer nem olhar para ele, eu não quero nem que ele pegue na minha mão, nem chegue perto de mim? Faz sentido isso? Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido eu dizer que tenho Jesus e o vizinho que me odeia, eu não dar bom dia para ele. Se ele me odeia eu dando bom dia, você imagina se eu nem olhar para ele. Ele vai mandar me matar. Amém, irmãos? Então nós temos, amados, que falar em nome de Jesus com as pessoas, porque Cristo está em nós. Nós somos uma carta aberta, somos uma carta para ser lida por todo mundo. O crente não pode estar dizendo, não falo com não sei quem, porque eu não gosto da cara dele. Se você diz isso é porque você está andando em trevas. Jesus não mora na sua vida ainda, e Ele precisa morar na sua vida. Você precisa que Ele more na sua vida. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, receba esta palavra e saia daqui hoje à noite dizendo, Jesus falou comigo e eu vou consertar o que está errado. Amém? Quem pode levantar a mão e dizer amém? Amém. Saia daqui dizendo, Jesus falou comigo e eu vou consertar o que está errado. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.